Pessoal, bom dia. Conseguiram conectar aí no site do Twitter? O Júlio aqui já conseguiu acessar. Bom dia, Júlio. Tem mais 6 alunos aí online. Vamos esperar o pessoal entrar. A Cleci também entrou, mas se eu não me engano a Cleci ela é da turma 2. Pode assistir sem problema algum, mas nós vamos ter uma aula específica para a turma 2. Mais alguém aí? Temos 6 pessoas online. Sete agora. Eu vou pedir um pouco de paciência para vocês nesses primeiros dias aí que a gente está fazendo esses vídeos. Lá pelos estudos não deu certo, ficou muito lento, então a gente está tentando agora fazer pelo Twitter. Dando certo, a gente mantém por aqui. Cleiton parece que também não está conseguindo achar. Então estamos com 8 colegas aí online. Não sei se todos estão conseguindo interagir. Isso, Cleci, você entra às 9 horas, daqui a 1 hora. Vou dar mais uns 2 minutinhos aí, pessoal, se assentar aí, ver se está todo mundo aí. Nós temos 8 alunos nessa turma, estamos com 7 pessoas online. Temos 9 alunos, temos 7 pessoas online. Acho que talvez alguém não esteja conseguindo logar, ou então o horário não deu certo. Esperar só mais um pouquinho, ver se dá um número de 9, senão a gente começa assim mesmo. Qualquer coisa vocês podem reportar algum problema diretamente no e-mail, viu? Agora o Lenilson também é da turma 2, mas se quiser participar, pode participar. Só que vai ter uma aula específica para turma 2. Bem, pessoal, então vamos começar. São 7h05 aqui no horário de Cuiabá, que eu chamo de GMT-4, porque nós no Brasil aqui nós temos 4 fusos horários, né? Se eu ficar falando horário de Cuiabá, o pessoal não sabe o que é horário de Cuiabá. O horário de Cuiabá é 1 hora atrás do horário de Brasília, mas é 1 hora na frente de um horário aí, acho que no estado do Acre, parece. E nós também temos o GMT-2, que é em Fernando de Noronha. Então é mais fácil a gente tratar como o horário de GMT do que o horário de uma cidade específica. Mas enfim, nossos encontros sempre da turma 1, sempre segunda-feira, 8 horas. Da turma 2, sempre segunda-feira, às 9 horas, horário de Brasília, certo? 7 horas em Cuiabá, 8 horas em Cuiabá. Bem, no nosso último encontro, nós falamos especificamente sobre a metodologia que eu quero aplicar com vocês, em relação a separar o que é importante numa disciplina, dentro daquilo, tudo que tem no edital, aquilo que é relevante, aquilo que é importante
para a gente se especializar naquele assunto. Então, fazendo essa especialização, nós temos condições de focar os nossos estudos e termos mais tempo para a gente fazer exercício, se aprimorar, de modo que a gente, vamos dizer assim, a gente fique especialista, seja o melhor naquelas áreas específicas que nós nos propusemos a estudar. Algumas pessoas parece que a maioria entendeu a proposta, a maioria fez o trabalho, alguns ficaram com algumas dúvidas que a gente vai discutir aqui agora, mas assim, eu não quero ficar perdendo muito tempo com essa questão de dúvida e tal, relação à metodologia. É só questão prática mesmo, porque na verdade a ideia é você fazer isso de modo meio que mecânico, entendeu? Fizeram isso com direito constitucional, agora vão fazer isso com outra disciplina e com outra disciplina e com outra disciplina. Eu tive 6 encontros individuais, são 9 alunos, está faltando 3 ainda para eu discutir os encontros individuais. Eu acho que são os 3, justamente, 2 são porque ontem tinha um problema com a minha sogra, ela foi internada com suspeita de dengue, então não pude participar, e mais 1 ou 2 que não enviou o trabalho, não sei porque eu tenho que cobrar, porque a pessoa não enviou o trabalho no dia, na hora. Mas fora isso, a maioria está participando, não está entendendo. Mas a metodologia de você separar o que é importante, ela vai se aplicar, e esse é o objetivo da nossa segunda aula, ela vai se aplicar não somente aquilo que é importante dentro de uma matéria, mas aquilo que é importante também dentro do edital. A partir do momento que você souber o que é importante dentro de cada matéria, e saber o que é importante dentro do edital, você vai estar fazendo aquele que a gente chama de planejamento. Caiu aqui. Vai estar fazendo o planejamento do seu estudo, certo? Então, a primeira etapa a gente já fez. Aprender como que se faz a separação da curva ABC por disciplina, ou seja, saber dentro dos tópicos do edital aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais probabilidade de cair. Alguns usaram peso para dar mais importância àquelas questões mais recentes, provas mais recentes. Teve gente que usou 6 provas, teve uma pessoa que fez a do TCU, se não me engano foi a Ana, ela pegou as últimas 6 ou 7 provas, ficou muito bom o trabalho dela, gostei bastante. Teve outra colega, que agora não lembro, acho que foi a Anne, que está fazendo se preparando para a FT e resolveu não usar peso, que também achei interessante. Enfim, cada um conseguiu separar aquilo que é mais importante de acordo com a metodologia que achou melhor. Se é com peso, sem peso, vou pegar 6 provas, vou pegar 5 provas, vou pegar 4 provas. Enfim, todo mundo fez mais ou menos bem. Eu gostei bastante da conversa que eu tive com a de Noel também. Ele me passou bastante coisa interessante. Eu gostei do trabalho dele, foi bem assim detalhado, detalhista. Mas agora, nessa aula de hoje, quero dar um passinho a mais. Vocês fizeram a curva ABC para uma disciplina, certo? Que foi Direito Constitucional. Então vocês já sabem fazer curva ABC para qualquer disciplina, para português, para Direito Administrativo, para qualquer outra disciplina que vocês sabem fazer, já estão prontos. O passo a mais, então, não é esse. O passo adicional é vocês conseguirem pegar o edital todo e, vendo o que foi cobrado nos últimos editais, conseguir fazer um planejamento que eu chamo de planejamento antes do edital sair. Por que isso? Antes do edital sair, você não sabe exatamente o que vai ser cobrado. Então, as pessoas ficam meio perdidas. Muitos, por exemplo, estão estudando para o TCU, já querem estudar, por exemplo, auditoria governamental. Só que nem todos os concursos do TCU foi exigido conhecimento de auditoria governamental. Alguns foram, outros não foram. Alguns estão querendo estudar para Receita, estão querendo estudar auditoria. Só que, se você for ver bem, nem todos os concursos da Receita foi exigido conhecimento de auditoria. Ou seja, se você estudar auditoria agora, antes do edital sair, você está perdendo um tempo precioso de se especializar naquilo que é realmente relevante para você. Então, por isso que eu chamo, você tem que fazer um planejamento antes do edital e um planejamento depois do edital. A aula de hoje é para aprender a fazer o planejamento antes do edital, ou seja, nessa fase que a gente está agora. Não saiu ainda o edital do FT, não saiu ainda do edital do TCU, não saiu da Receita. Então, nós estamos na fase antes do edital. Então, como a gente vai fazer o planejamento daquilo que a gente deve estudar antes do edital?
Do mesmo modo que a gente separou aquilo que é relevante para estudar dentro de uma determinada matéria, a gente vai separar o quê? O que a gente vai querer fazer saber agora? Saber quais são as matérias que com certeza vão cair no nosso edital. E como que a gente faz isso? Existe alguma técnica? Bem, existe o bom senso, que daí prescinde de qualquer técnica, que você sabe, por exemplo, que todas as provas da Receita foram cobradas em língua portuguesa. Então você não tem dúvida nenhuma que língua portuguesa vai ser exigida no seu concurso, se você for fazer para a Receita Federal. Você sabe que em todas as provas da ESAF para a AFT foram exigidos conhecimentos de direito constitucional. Então você não tem dúvida nenhuma que foi exigido conhecimento de direito constitucional. Você não tem dúvida nenhuma, vai cair. Agora, qual é a carga de esforço que você deve dedicar a essa disciplina? Como você saber quais são as outras disciplinas que podem cair, que você deve estar assim de olho? No mesmo modo que você fez a curva ABC para uma determinada matéria, você vai fazer a curva ABC do seu edital. Ou seja, eu não fiz aqui para vocês porque nesse sistema aqui não tem como compartilhar, a não ser que eu não saiba, arquivos. Mas é simples. Vocês vão fazer, do mesmo modo que vocês fizeram lá, item por item do edital de direito constitucional, vocês vão fazer item por item o quê? As disciplinas que foram cobradas. Então você vai pegar lá a Receita 2012. Foram cobradas que disciplinas? Direito constitucional, direito administrativo, português, informática, tal e tal. Vocês vão colocar numa planilha todas as disciplinas que foram cobradas no concurso da Receita em 2012. Depois, vocês vão fazer a mesma coisa para 2009, para 2006, para 2003, para 2002. Aí vocês vão ter o quê? Várias disciplinas, algumas que foram cobradas no edital, outras que não foram, e daí vocês vão cruzar as informações. Vamos fazer o seguinte: quais são as 6... Caiu aqui. Quais são as 6 disciplinas que foram cobradas em todos esses editais? Entendeu? Então eu tenho lá 15 disciplinas. Algumas foram cobradas, outras não foram, umas com mais intensidade, outras com menos intensidade. Daí você vai fazendo esse cruzamento, esse filtro, vocês vão fazer o seguinte: vamos selecionar quais são as 6 disciplinas que foram cobradas em todos esses editais. Ou seja, as 6 disciplinas que são certas. Além disso, não basta saber quais são as disciplinas que foram cobradas. Vocês precisam saber também o quê? Com qual intensidade elas foram exigidas. Então, se vocês verem, se vocês forem ver aquela planilha da aula anterior, vocês vão ver o quê? Que existem anos em que houve 10 questões de direito constitucional para a Receita. Outros anos houve 20. Alguns anos o peso de direito constitucional foi 1. Outros anos foi 2. Português, alguns anos foi peso 2. Outros anos foi peso 1. Alguns anos o português teve 15 questões, outros teve 20. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar essas 6 disciplinas que vocês selecionaram na fase anterior e vão fazer isso. Vão aplicar pesos, ou seja, são direito constitucional, direito administrativo, português, raciocínio lógico, informática e direito tributário. E contabilidade, vai ficar 7. Vamos botar 7, então contabilidade é importante também. Além dessas 7 que vocês pegaram, vocês vão fazer o seguinte: quantas questões caíram de cada disciplina em cada uma dessas provas? E qual foi o peso que essas questões tiveram em cada uma dessas provas? Então, em 2012, teve 10 questões, peso 1. Em 2009, 10 questões, peso 1. Em 2006, 10 questões, peso 2. Ah, não, então aí não são 10 questões, aí são equivalentes a 20, 10 vezes 2. Entendeu? Português teve peso 1 em 2012, 15 questões, então vale 15 pontos. Então, em 2009 teve peso 2, com 20 questões, então vale 40 pontos. E daí vocês vão fazer o quê? Essa soma de planilhas, nessa planilha você vai fazer a soma desses pontos e vai ver o seguinte: quais disciplinas têm mais pontos e qual disciplina dessas 6 ou 7 que vocês separaram tem menos pontos. E daí vocês vão dosar o tempo de estudo de vocês com base vamos dizer assim, nesse peso ponderado de cobrança que foi exigido nos últimos concursos. É mais ou menos essa lógica que está por detrás do planejamento antes do edital. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter o quê? 6 disciplinas ou 7 disciplinas, no máximo, em que vocês vão ter o quê? Um planejamento para distribuir ao longo de
vamos dizer que você coloque 2 disciplinas em média para cada 2 semanas em média para cada disciplina, então vão ter 12 semanas, 3 meses, que é o prazo daqui do nosso curso de coaching. Então, ao longo dessas 12 semanas, ou 13 semanas, ou 14 semanas, quantas semanas forem necessárias, e vocês vão ter essa possibilidade de saber aquilo que você tem que focar antes do edital, entendeu? Esse que é o meu objetivo, fazer vocês desenvolverem um plano de estudo antes do edital, como se o nosso prazo de coaching fosse o prazo antes do edital, como se quando acabasse o coaching fosse sair o edital. A ideia é mais ou menos essa, entendeu? Então, o que vocês vão fazer? Qual que é a atividade de vocês essa semana? Tentar elaborar um plano de estudos para 3 meses, ou seja, para 12 semanas, 12, 13 semanas mais ou menos. E como que vocês vão fazer isso? Passo 1. Qual que é o passo 1? É vocês separarem, vou escrever aqui para ficar todo mundo saber, separarem todas as disciplinas que foram cobradas nos últimos editais do concurso do concurso. Aqui não coube tudo. Depois que vocês separarem todas as disciplinas, vocês vão colocar lá, em 2012 foi cobrado direito constitucional, direito tributário, contabilidade, tal. Pronto. Aí vocês têm lá 2012, foi assim. Aí vocês têm lá 2009, caiu essas outras disciplinas. Em 2006 caíram essas outras disciplinas. Você vai dar um ponto cada vez que apareceu. A cada aparição que ela teve, você vai dar um ponto. Independente do peso, independente do número de questões, você vai dar um ponto. Por quê? Porque nesse caso a gente está verificando o quê? A regularidade, ou seja, a regularidade como isso foi cobrado. Então, o que vai acontecer? Vocês vão dar um ponto para contabilidade geral, apareceu em 2012? Apareceu. Apareceu em 2009? Apareceu. Apareceu em 2006? Apareceu. Apareceu em 2003? Apareceu. Apareceu em 2002? Apareceu. Então tem 5 pontos. Direito constitucional, apareceu nessas todas? Apareceu. Então também tem 5 pontos. Direito tributário, apareceu nessas 5 pontos. É claro que algumas disciplinas não apareceram todas as vezes. Por exemplo, auditoria não foi cobrado todas as vezes. Informática não foi cobrado todas as vezes. Fazendo essa análise, vocês vão ficar com mais ou menos das 15 ou 20 disciplinas, vocês vão ficar com umas 6 ou 7. Talvez passe um pouquinho, porque vai ter alguns empates, né? Algumas disciplinas vão aparecer 4 vezes, outras apareceram 3 vezes. Vai ter alguns empates ali no finalzinho. Então você descarta esses empates, fica com 6 ou 7 no máximo, para a gente poder trabalhar durante esse nosso período de coaching. E daí a segunda parte, depois que você separar as 7 disciplinas relevantes, 6 ou 7 disciplinas que apareceram com mais frequência, vocês vão fazer o seguinte, aí vocês vão começar a dosar o seu tempo. Não, que tempo que eu devo dedicar a essa disciplina? Que tempo que eu devo dedicar a outra disciplina? Isso vai ser feito com base no peso que essas disciplinas tiveram nas últimas provas e vai ser feito também com base no número de questões que foi cobrado. Então, essas 6 ou 7 disciplinas, vocês vão esquadrinhar em outra planilha, e daí vocês vão ver o seguinte, Direito Constitucional, 2012, caiu 10 questões, em 2009 caiu 10 questões, em 2006 caíram 20 questões com peso 2, então vezes 2. E daí vocês vão ter lá, Direito Constitucional 100 pontos, Contabilidade Geral 150 pontos, Direito Tributário 120 pontos, Português 80. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ordenar essas 6 ou 7 disciplinas de acordo com a pontuação. Então, por exemplo, vocês vão ter lá direito, vou chutando aqui, tá? Direito Constitucional 80. Isso aqui eu não calculei ainda, estou só fazendo aqui. Direito Tributário 120, Direito Administrativo 90, Português 100, Contabilidade Geral 150. Aí nós temos já quantos? 1, 2, 3, 4, 5, vou botar mais uma. Informática 80. Vocês vão ficar com mais ou menos isso. Aí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que classificar essas disciplinas de acordo com a importância. Nesse caso hipotético aqui,
É claro que contabilidade geral tem uma pontuação, teve uma pontuação nos concursos da Receita mais do que quase que o dobro do que informática. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que dedicar a maior parte do seu tempo, dessas 12 semanas, vocês vão ter que dedicar mais tempo à informática, à contabilidade geral. E metade do tempo que você dedicar à contabilidade geral, você vai dedicar à informática. Como que você faria isso? Bem, professor, eu tenho 14 semanas, eu tenho que dividir isso aí para as disciplinas todas. Como que eu faço isso? Bem, com base naquela soma ponderada lá, eu sei que direito constitucional teve 80, tributário 120, administrativo 90, português 100, contabilidade geral 150 e informática 80. Quanto que dá essa soma? Bem, vamos fazer rapidinho. 200, 290, 390, 470, mais 150, 620. Então, nós temos 620 pontos. Então, isso aí vai ser o quê? Esses 620 pontos vai ser a nossa base para a gente poder fazer o quê? Dosar o tempo que a gente vai dedicar a cada disciplina. Então, 620 pontos correspondem a 12 ou 13 semanas. Vamos botar 13 semanas para ficar assim uma divisão mais legal com 620. Então, nós temos 620 pontos para dividir por 13 semanas. Isso dá mais ou menos o quê? Se você pegar uma calculadora, estou abrindo uma aqui no meu computador, 320 dividido por 13, dá 47 pontos por semana. Mais ou menos, arredondando, 50 pontos por semana. Então isso quer dizer o seguinte, que durante essas 13 semanas, eu vou ter que dedicar mais ou menos 3 semanas para contabilidade geral, mais ou menos 1,5 para informática, mais ou menos 2 semanas para direito constitucional, ou seja, eu vou fechar ali nas 3 semanas com base nesse cálculo aí. Ah, professor, mas as 3 semanas de contabilidade geral precisam ser seguidas? Não é necessário que sejam seguidas, você pode intercalar. Só que eu, particularmente, não gosto muito dessa intercalação, porque você acaba perdendo um elemento precioso no seu estudo, que é vamos dizer assim, a fixação de determinadas matérias por causa da complexidade. Quando você lê muitas coisas, muitas disciplinas assim, picadinho, ou seja, você estuda um pouco e depois muda a disciplina, você pega ela só de maneira superficial. Você não vai até o fundo, entendeu? A partir do momento que você começa a entrar no fundo da disciplina, você consegue fazer várias interligações de várias partes da matéria com aquilo que está faltando. Então, o que acontece? Vamos dizer o seguinte, contabilidade geral. Você só consegue entender reservas depois que você estudou bastante a parte de demonstração do resultado do exercício, DRE. Sem isso, você não entende reserva. Então, não dá para você estudar reserva de direito sem você saber como estudar, por exemplo, DRE. Então, existe uma sequência lógica. Não dá para você interromper o tempo todo, entendeu? É por isso que é importante que você, na minha opinião, né, siga esse planejamento fazendo 3 semanas, por exemplo, direto uma disciplina, ou 2 semanas direto uma disciplina, porque aquilo ali ajuda a fixar o conteúdo na sua mente, na minha opinião. Alguma dúvida até aqui? Vou dar um tempinho para vocês apresentarem alguma dúvida. Não sei se todos estão conseguindo conectar ao Twitter, estou só conseguindo ver só. Vamos ver aqui, temos colegas que já falaram aqui, Alexandre Rezende, Maria Dalva, a Clercida Turma 2, Denilson Turma 2, Júlio Falco. Alguma dúvida aí com vocês?
Denilson, por enquanto tudo ok. Alguns não conseguiram acessar, mas depois vai ficar disponível. Bem, então vamos continuar então. Só para a gente finalizar essa parte. Então, depois que vocês conseguiram fazer esse plano de estudos com base nessa divisão de semanas, com base nas questões que foram cobradas e o peso que foram cobrados de cada disciplina, aí vocês têm aqui um guia. Aí para cada uma dessas disciplinas que vocês selecionaram, essas 6 ou 7, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que fazer a curva ABC para cada uma dessas disciplinas. Ou seja, curva ABC para direito constitucional, para direito tributário, para contabilidade geral e tal, de modo que vocês consigam ter, vamos dizer assim, um material para vocês estudarem durante essas 13 semanas que seja aparentemente pouco em relação àquele mundilhão de assuntos e coisas que você tem que estudar. Então, nesse ponto, vocês vão estar o quê? Muito bem preparados para aquelas disciplinas que você tem certeza que vão cair na prova. Depois que sai o edital, você começa a estudar aquilo que o edital está cobrando. Mas o nosso objetivo da aula de hoje é o antes do edital. Então, depois que vocês separarem essas disciplinas, vão aplicar a curva ABC para cada uma das disciplinas que vocês selecionaram. E daí vocês vão ter que pouco assunto para estudar em 3 semanas. Então, vocês vão se tornar o quê? Especialistas muito bons naqueles assuntos que vocês selecionaram. Essa que é a lógica. O Júlio perguntou aqui como tratar as matérias que foram englobadas, absorvidas. Direito previdenciário foi englobado em direito tributário. Bem, nesse caso aí, você vai fazer o seguinte: você vai dar, antes dela ser absorvida, você vai tratar ela como direito tributário. Antes de ser absorvida, você trabalha com direito tributário. Para que depois que ela seja absorvida, você tenha aqui a mesma base de comparação. Ou seja, você vai dar uma pontuação para ela, lá como se fosse direito tributário. Previdenciário no concurso de 2005. Bem, enquanto vocês pensam aí no que vão perguntar, vou só passar a tarefa então. Essa tarefa que vocês têm que fazer, o planejamento de 12 ou 13 semanas, vocês têm que apresentar para mim na quarta-feira, às 8 horas da manhã. Turma 1, turma 2 ainda vai ser outra tarefa. Se alguém da turma 2 estiver assistindo, não é para fazer isso agora. Então, quem for da turma 1, quarta-feira, 8 horas da manhã, me apresentem, por favor, o planejamento de 12 semanas para a gente poder ter algo com que cobrar, com que estudar, com que se basear, entendeu? Então, o que é o planejamento de 12 semanas ou 13 semanas? É justamente isso. Ver quais são as questões que mais foram, as disciplinas que foram cobradas no concurso, separar as 6 ou 7 com base na regra da aparição. Depois que você fizer essa seleção de 6 ou 7, vocês vão dar os pesos de acordo com cada questão. Depois que se der os pesos de acordo com cada questão, você vai saber aquilo que você deve dosar mais no seu tempo. E depois que você souber aquilo que a gente dosar no nosso tempo, você vai fazer o planejamento. Primeira semana
segunda semana eu vou estudar isso. Terceira, quarta, quinta semana eu vou estudar isso. Metade da sexta semana eu vou estudar isso. A outra metade eu vou estudar aquilo outro. Entendeu? Eu quero que vocês apresentem para mim um planejamento de 12 semanas, 12 ou 13 semanas, para a gente poder, vamos dizer assim, acompanhar vocês ao longo dessas 12, 13 semanas, que é o que eu chamo de período antes do edital. Tá certo? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram conversar, discutir aí, para a gente encerrar essa transmissão? O Adnoé está dizendo que ele está apenas assistindo, não conseguindo interagir. É porque ele está sem a conta do Twitter. Sem a conta do Twitter vocês não conseguem interagir. Então, vocês podem fazer as perguntas e tirar as dúvidas depois. O vídeo vai ficar disponível depois, porque pelo Twitter você consegue gravar. Mais uma pergunta aqui. Acho que não. Temos agora 10 colegas online. Bem, pessoal, vou dar mais um minutinho e se não tiver nenhuma dúvida a gente vai encerrar. Pode mandar dúvida no grupo também ou no e-mail. Mas eu gostaria de contar bastante com o compromisso de vocês de não furarem esse prazo de quarta-feira para entregar esse material, esse planejamento de 12 ou 13 semanas. Vai ser com base nele que nós vamos acompanhar, eu vou acompanhar cada um de vocês. Alguns eu já conversei individualmente, a gente já encaminhou os estudos para 2 semanas. Aqui o Júlio pergunta quando será a agenda do meu atendimento pessoal. Júlio, eu agendei depois que as pessoas enviaram o arquivo de quarta-feira. Eu não sei se você não enviou o seu arquivo de quarta-feira fazendo a curva ABC, aí teria que ver. Você chegou a enviar o seu arquivo da curva ABC Direito Constitucional? Se não, talvez tenha sido por causa disso que não foi agendado o seu atendimento pessoal ainda. Mas se não foi, não fique tranquilo. Quando você enviar esse post na quarta-feira, a gente já agenda. Eu, como faço, tenho aula à noite, eu chego em casa por volta de 10 horas da noite. Eu tenho preferido agendar esses encontros individuais 10 e 11 horas da noite. Eu sei que é um pouco tarde para quem está em Brasília, porque fica 1 hora a mais. Fica 11 horas da noite e fica meia-noite. Mas, sinceramente, para quem está na chuva para se molhar. Então, eu não me importo de fazer um encontro nesse horário, que é o horário que eu tenho disponível. E o Júlio está dizendo que enviou na terça-noite. Eu não lembro de ter recebido, Júlio. Você envia de novo, por favor. Tá? Eu acho que eu não recebi o seu. Teve 7 colegas que enviaram. A turma tem 9, então tem 2 que não enviaram. Não sei por que aconteceu, se eu não recebi, se caiu na lixeira, se alguma coisa. Manda de novo, por favor, Júlio. Então, a Maria Dava, eu enviei e não marcou comigo. Também não lembro de ter recebido o seu, Maria Dava. Eu lembro que você falou que como o seu era de Receita Federal e já estava pronto, porque eu tinha feito, você perguntou se precisava fazer também. É isso que eu não lembro. Daí eu não lembro de você ter feito. Se você fez, você encaminha, por favor, de novo, que nós vamos marcar. O Ed Noel está sugerindo uma outra alternativa aqui, Hangout do Google. O problema do Hangout é que ele só permite 10 pessoas, e às vezes a gente pode ter mais pessoas ao vivo. Eu já tentei dar uma olhada no Hangout e não consegui que funcionasse, porque ele tem uma limitação de 10 pessoas. Para você ter mais de 10 pessoas, você tem que contratar uma conta premium lá, daí já me desinteressei. Júlio Faco, por e-mail. Eu não entendi muito bem, Júlio, mas mande de novo por e-mail o seu arquivo aí que eu vou receber, vou analisar, vou dar uma nota, como dei para os outros, e daí a gente vai agendar o nosso encontro individual, provavelmente na quinta-feira à noite. E você também, Maria Dalva, provavelmente você vai ser sexta-feira à noite. O Júlio acaba de mandar de novo aqui. Bem, pessoal, então é isso.
Qualquer dúvida vocês podem mandar no e-mail. Já recebi, Júlio. Pode ficar tranquilo, já está recebido aqui o seu arquivo. Vou analisar depois. A Maria Dava disse que enviou. Tudo bem. Casos individuais vamos tratar depois, tá? A ideia para se tratar hoje era do planejamento antes do edital. Eu espero que vocês tenham entendido bem a lógica do planejamento antes do edital. E nós vamos então fazer com base no planejamento do edital. Eu quero que vocês enviem para mim na quarta-feira para a gente analisar e estudar junto esse planejamento e a gente poder depois ir acompanhando ao longo dessas próximas 12 ou 13 semanas o planejamento. Para quem eu já fiz, já me encontrei, já fiz vamos dizer assim, um encontro individual, eu já fiz o planejamento das primeiras 2 semanas. Entendeu? Então, como eu já fiz o planejamento das primeiras 2 semanas, isso aí não precisa ser feito por você. Vai constar lá do seu planejamento, mas já está sendo executado, já está sendo adiantado, tá? Então, essas pessoas com quem eu já conversei, elas já estão com o planejamento de 2 semanas feito. Então, elas vão incluir esse planejamento de 2 semanas e vão terminar, fazer a planilha com o planejamento das 13 semanas, tá certo? A Anne está dizendo que chegou só agora. Anne, você vai poder depois rever esse vídeo no Twitter e daí você vai entender a tarefa e vai fazer o trabalho de casa, vamos dizer assim, e mandar por e-mail, tá? É só você ver o vídeo de novo, esse que é o objetivo de fazer pelo Twitter, poder gravar, já que o estudo não deixa gravar. E basicamente é isso. Pessoal, então vamos encerrar aqui a transmissão. Teve um cara que escreveu aqui em espanhol pedindo para eu trocar a camisa. Fala sério, né? Bem, é isso. Vamos encerrando por aqui e às 8 horas nós voltamos para conversar com a turma 2 que vai ter sua primeira aula. Certo? Primeira aula a gente vai falar sobre a curva ABC, mas o pessoal da turma 1 já sabe o que é, então não precisa participar de novo. Então daqui a 20 minutos eu volto e daí a gente recomeça com esse novo assunto. Eu vou parar de gravar agora, vou gravar esse vídeo para ficar disponível para os colegas que não puderam assistir e daí eu passo o endereço da nova transmissão para o pessoal da turma 2. Beleza? Então pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Gostaria de contar com o compromisso de vocês firme, quarta-feira de manhã, me enviar esse planejamento, ou seja, vocês têm hoje e amanhã para fazer isso, é um tempo suficiente. Não deixe para depois, por favor, que isso vai atrapalhar o nosso planejamento aqui, nossos estudos, tá bom? E qualquer coisa, estou no e-mail para a gente trocar ideias. Obrigado por enquanto e até a próxima.